Muito bem, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje é terça-feira, agora 6h25. Tiver tudo aqui com a transmissão, por gentileza, me avisem para que assim possamos dar início. Bom dia, Malu, bom dia, Vivi, bom dia, Fá. Olha lá, pessoal, tudo entrando aqui já. Sassa Freixo, Úrsula, excelente, pessoal. Bem assíduo, um grupo extremamente dedicado. Ângela Maria, excelente, é muito bom tê-los por aqui. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, que estejam bem dispostos a mais um dia que se inicia. Excelente, ok. Tá certo? A transmissão tá legal? Tá tudo bem? Tá, já vai mandando aviãozinho aí pros amigos, dispara aviãozinho aí pra turma, convide as pessoas para essa live de hoje. Já estamos aí com uma quantia razoável de alunos na sala, né? Acho que já podemos dar início ao nosso Café com Frankel. Obrigado pela divulgação que vocês têm feito, viu? Do Café com Frankel toda semana, todos os dias. Na verdade, chegam dezenas de pessoas, né, ao Instagram por conta da divulgação, da publicidade que vocês fazem do Café com Frankel, das menções, das publicações que vocês colocam nos stories de vocês. Enfim, eu tenho acompanhado que muitas pessoas, fora assistir o Café com Frankel aqui ao vivo terça-feira, né, também depois assistem durante a semana, fazem algumas anotações, fazem em cima do Café com Frankel algum tipo de estudo. Enfim, como vocês sabem aqui, não é um aprofundamento, a gente não está se aprofundando na logoterapia, mas estamos entrando em alguns conceitos que são centrais, que são essenciais no pensamento frankliano. E certamente, se aqueles que se dispõem a participar do Café com Frankel começarem a dominar esses conceitos, entender o pensamento de Frankel no que concerne a esses pontos específicos que aqui eu estou colocando, certamente começarão a ter uma visão interessantíssima do todo para depois também conseguirem se aprofundar dentro da proposta da logoterapia. Mas muito bem, vamos dar início então ao nosso papo de hoje, ao nosso Café com Frankel. A semana passada, como era feriado, né, como foi o feriado de finados, eu achei por bem falar um pouco sobre o luto, a morte, a finitude, a fugacidade da vida, a temporalidade, enfim. Então tivemos um Café com Frankel mais nesse sentido. E uma vez que a gente entrou nessa seara, né, porque como eu comentei com vocês, a ideia da morte em Viktor Frankl compõe uma tríade que ele monta, que é a tríade a tríade trágica positiva, né? Do otimismo trágico, enfim. Junto com a morte tem o elemento também da culpa e da dor. Eu comentava com vocês, mas reitero aqui, só é título de refrescar a memória, a lembrança de vocês, que Viktor Frankl diz que não há ninguém nesse mundo que possa dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer, né? E de alguma forma esses três pontos, esses três aspectos da vida humana, essas três realidades inerentes da vida humana, compõe aquilo que Viktor Frankl vai chamar da tríade trágica positiva. É interessante que no primeiro momento, quando ele coloca tríade trágica, ele vai dizer, olha, com trágico eu não quero levar o leitor a entender que a logoterapia se trata de uma corrente pessimista dentro da psicoterapia, né? Como muitas vezes é acusada injustamente a linha do existencialismo. Até porque a logoterapia, e Viktor Frankl vai deixar isso muito claro, é uma abordagem otimista da vida. Existe um otimismo, não aquele otimismo tolo, não aquele otimismo vazio, mas Viktor Frankl tem essa capacidade de conseguir extrair o ótimo, né? O ótimo enquanto o melhor. Viktor Frankl tem essa capacidade de conseguir ver na tragédia um convite e uma possibilidade especificamente humana do triunfo. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, sabe bem que no meio da desgraça da vida existe uma graça que pode ser colhida, né? Que diante de um mal aparente existe a possibilidade de você tirar
um bem permanente, e assim por diante. Então, Viktor Frankl vai dizer, olha, quando eu falo da tríade trágica, eu não estou sendo pessimista, até porque a logoterapia tem um olhar otimista para com a vida. E é interessante que o Viktor Frankl vai colocar, né, a tríade trágica positiva, ou esse otimismo trágico, para deixar muito claro que ele está falando de uma realidade trágica, é evidente que sim, pesarosa, difícil, dolorosa, árdua, que exige de nós um empenho, uma atitude, um esforço hercúleo, mas que tem muito claro que a partir disso, vivendo bem isso, entrando em contato com isso, é possível extrair uma realidade interessantíssima, bem frutuosa. Bom, então Viktor Frankl vai dizer que não há ninguém nesse mundo que possa dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não irá morrer. E que diante dessas três realidades nós podemos tirar grande proveito. Nós víamos, por exemplo, a realidade da morte, a morte como um despertador. Esse foi o tema do Café com o Frankl da semana passada. A morte como um despertador. Despertador para quê? Despertador para a nossa consciência, porque de alguma forma a lembrança da morte, a certeza da morte, a meditação constante sobre a morte traz-nos a meditação também sobre a vida, a urgência da vida, a responsabilidade que nós temos para com essa vida, uma vida que, como vai dizer Viktor Frankl, se vive uma única vez. Então, a morte é esse despertador para a nossa consciência, para vivermos bem hoje, mas também é o despertador, como vai usar Viktor Frankl naquela analogia, que nos coloca numa realidade ainda maior, diante de um bem ainda mais interessante, que num primeiríssimo momento nós podemos desconhecer. Da mesma forma que quando toca o nosso despertador pela manhã, nós estamos metidos num sonho e nós achamos que aquele despertador tira-nos de um lugar gostoso e interessante, quando na verdade coloca-nos num outro, que é a vida que começa, o dia que começa, quando na verdade coloca-nos num lugar ainda mais belo e encantador do que aquele sonho que nós estávamos tendo. Enfim, então, a morte como um despertador. Só para fazer aqui um breve resumo e recapitular um pouco daquilo que foi o Café com o Frankl da semana passada. Inclusive, achei interessantíssimo e convoco a todos a assistirem por mais de uma vez e divulgarem, levarem as pessoas. Esse é um tema que pode ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que têm problema com a morte ou que estão enlutadas. Mas hoje eu quero trazer a vocês, e esse é o tema do Café com o Frankl do dia de hoje, eu quero trazer a vocês a questão da culpa. Eu não sei se eu vou trabalhar os três elementos da tríade trágica, mas ao menos a morte e a culpa eu irei trabalhar. A dor, talvez a gente dilua em alguns outros programas que tratem sobre isso, mas hoje eu quero trazer sobre vocês esse elemento da culpa. E é interessante, porque nós estamos num momento em que as pessoas com muita facilidade... Ô meu filho, bom dia, tudo bom? Vem dar um beijo aqui no papai. Dá bom dia aqui. Oi. O Tomazão acordou. Deita um pouco lá no sofá. Não. Quer sentar aqui? O Tomás vai participar comigo da live hoje. Vai sentar aqui do lado. Você fica bonzinho aí, filho? Tá bem. Então nós estamos num momento... nós estamos num momento em que, com muita facilidade, nós encontramos justificativas e desculpas para tudo. Desculpas para tudo. Então é muito comum nós ouvirmos de pessoas, amigos, pais, parentes, do nosso próprio terapeuta. O pessoal está dizendo que isso é lindo, então, mas frases como olha, não se culpe tanto. Ou então, frases ainda mais tops do tipo, olha, mas puxa vida, nessa situação... você não tinha uma outra opção que não agir dessa forma, como se nós tivéssemos apenas uma possibilidade determinada e condicionada de fazer aquilo que fizemos e nada mais e não de outra forma, Então, olha, eu no seu lugar, tentando ser bem solidário, criar uma empatia, olha, eu no seu lugar faria a mesma coisa.
Olha, peraí, se a pessoa errou e se você disse que faria no lugar dela a mesma coisa, você também erraria. Então, na verdade, você está dizendo isso, né? Olha, eu, assim como você, também erraria. Ou então, é frase do tipo, esqueça isso. Esqueça isso. Né? Pode deixar que tá bonzinho aqui, amor. Esqueça isso. Não se culpe tanto. Ou seja, a gente fica buscando antídotos a esse elemento da culpa que, na verdade, não nos coloca diante de uma capacidade que é a capacidade especificamente humana, que traz, a partir da culpa, um elemento de crescimento, que é olharmos com muita seriedade para quem somos, para aquilo que nós estamos fazendo, para o modo como nós estamos vivendo, para os erros que nós estamos cometendo. Porque é evidente assim que o pior cego é aquele que não quer ver. E se nós não quisermos olhar para os nossos atos e julgá-los com profundidade, julgá-los com assertividade, olha, se nós não quisermos fazer isso, nós estaremos, e aqui é o tema de Frankl, nós estaremos nos tirando da liberdade, nós estaremos nos exonerando da responsabilidade diante da vida. Porque sentir-se culpado é um direito que o homem tem. Nós temos o direito de nos sentir culpados. O homem tem o direito de ser considerado culpado e de ser punido. Muitas pessoas sofrem. Espera aí que o vídeo tá pausado. Voltou a conexão? Muitas pessoas sofrem não porque erraram. Não é o erro em si que pesa sobre elas, mas o fato de elas não terem ainda olhado para esse erro com seriedade, com profundidade. É o fato de não terem meditado sobre aquilo que fizeram, né? O deslize que tiveram, né? A culpa que elas carregam. Sentir-se culpado para Frankl, e ele vai usar, na verdade, até algumas questões de Scheller, né? Scheller tem um texto, um capítulo interessantíssimo sobre o arrependimento e o renascimento, né? Arrependimento e renascimento. Sentir-se culpado é um direito do homem. E poder ser punido é algo que muitas vezes é frutuoso à pessoa humana. Porque se nós considerarmos a pessoa humana a todo momento e nos considerarmos como vítimas do quê? Vítimas da circunstância, vítimas do mundo, se a todo momento nós nos olharmos como vítimas das influências externas, não apenas nós deixaremos de tratar o ser humano e de nos tratarmos, enquanto ser humano, como aleijados, como também nós perderemos aquela capacidade de mobilizar a nossa vontade de mudança. Porque olha, se eu não fiz nada, se eu não errei, se está tudo bem, se o que eu preciso fazer nesse momento é esquecer, é virar a página, é dar de ombros para isso tudo, olha, se o que eu tenho que fazer nesse momento é isso, então assim, eu não fiz algo que foi fruto das minhas escolhas, ou seja, eu não sou livre, né? Eu fiz o que poderia ter sido feito, eu fiz aquilo que eu fui condicionado e programado para fazer, sem mais. E agora o que eu preciso fazer é simplesmente continuar a vida de modo entorpecido, de modo abobalhado, de forma despreocupada, sem olhar para aquilo que eu fiz com uma certa profundidade, com um certo pesar. Tem um evento muito interessante da vida de Viktor Frankl, né? Isso aconteceu por algumas vezes com Viktor Frankl, como ele foi um prisioneiro dos campos de concentração, como ele era um grande orador, né? Um grande conferencista, alguém que falava com muita facilidade, profundidade, com muito impacto. Algumas vezes Viktor Frankl foi convidado para discursar para presos, né? Mas não para presos que estavam metidos sob um regime, como o regime de Viktor Frankl, que era, né, o regime nazista, mas presos que de fato haviam cometido os delitos, né, alguns inclusive muito graves, e Viktor Frankl era convidado para discursar, para fazer algumas palestras a esses presos. Numa dessas falas de Viktor Frankl, na penitenciária de St. Quentin, uma penitenciária assim, pesada, né, de criminosos que realmente cometeram delitos graves, Viktor Frankl vai falar que colocou-se diante dos presos
tratando-os com muita seriedade. Ele vai dizer, eu vou ler aqui uma citação de Viktor Frankl: eu simplesmente tomei-os como seres humanos, não como máquinas a serem consertadas. Eu os compreendi da mesma maneira como eles sempre entenderam a si próprios, como seres humanos sujeitos à liberdade e à responsabilidade. Eu não lhes legitimei uma escusa barata para livrá-los de seus sentimentos de culpa. Eu não lhes legitimei uma escusa barata para livrá-los de seu sentimento de culpa, explicando-os como vítimas de um processo de condicionamento de natureza biológica, psicológica ou sociológica. Tampouco os tomei como indefesos peões no tabuleiro de batalha entre id, ego e superego. Em suma, numa condição de igualdade, não forneci um álibi, nem procurei remover a culpa que eles poderiam sentir. Eles compreenderam que era uma prerrogativa humana fazer esse culpado e que também era uma responsabilidade do homem superar essa culpa. E aqui está um grandiosíssimo problema. Não que sejamos prisioneiros, mas diante de um erro parece que nós somos tratados como indefesos peões no tabuleiro de batalha entre id, ego e superego, ou como vítimas de processos condicionantes de natureza biológica, psicológica ou sociológica. Ou seja, quando a gente comete um erro, nós mesmos começamos a criar uma narrativa falaciosa para justificar o nosso erro, como se nós não pudéssemos ter feito nada senão aquilo que fizemos, porque afinal de contas, pobre de nós, sendo quem somos, sendo filhos de quem somos, tendo passado por onde passamos, tendo vivido aquilo que vivemos, ou seja, a gente vai tentando encontrar no mundo, na realidade política, econômica, na realidade familiar, na realidade qualquer que seja, justificativas para nos inocentar. Nós fazemos isso conosco mesmo. Nós, de alguma forma, fazemos isso maldosamente com algumas pessoas. Pessoas essas que dizemos que amamos. Eu não estou dizendo que a gente precisa ficar como um juiz dizendo do erro das pessoas e pesando sobre elas. Mas também a gente não precisa ficar tirando todo elemento da culpa que porventura a pessoa pode trazer e que necessita entrar em contato, até para conseguir iniciar esse movimento seguinte, que é o movimento da reparação, da desculpa, a partir de uma contrição e assim por diante. Mas nós ficamos nos inocentando. A sociedade nos inocenta. Aquela frase, olha, errar é humano. Olha, tudo bem, errar, de fato, é algo que todos nós estamos sujeitos. Como Viktor Frankl vai dizer, não tem uma só pessoa que pode dizer que nunca errou, que nunca sofreu e que não vai morrer. Agora, mais humano do que errar é conseguir olhar para o erro. Mais humano do que errar é conseguir aprender com o erro. Mais humano do que errar é conseguir, a partir do erro, viver uma atitude de contrição. É conseguir bater no peito e fazer o seu confíteo, fazer a sua confissão. A confissão diante de si mesmo, a confissão diante dos outros, a confissão diante de Deus. Mais humano do que errar é ser capaz de se desculpar. E só se desculpa quem erra. Só se desculpa quem erra. Só pode pedir perdão quem sabe que foi falho, quem sabe que foi fraco. E isso é humano. Essa é a sanidade a qual nós somos chamados. Essa é a santidade a qual nós somos chamados. Santidade vem exatamente disso, da nossa capacidade de exceção, essa nossa sanidade, esse nosso estado de saúde. Alguém que consegue sentir culpa, alguém que consegue passar por um movimento de contrição, alguém que consegue acusar os seus erros, apontar os seus pecados, alguém que é capaz de recorrer a alguém que pode lhe desculpar, alguém que é capaz de reparar o mal que fez
Poxa, esse alguém é capaz de crescer, porque esse alguém está sendo livre. Está sendo livre. Não só livre de conseguir tomar uma outra atitude frente ao erro, de reparação a esse erro, de renascimento a partir dessa queda, mas também responsável. Responsável porque se responsabiliza, entre outras coisas, pelo mal que fez, e agora quer repará-lo, e agora quer saná-lo, e agora quer se desculpar, e agora quer, uma vez que promoveu o caos e a desordem, quer conseguir também trazer a paz e a harmonia. Ou seja, é profundamente perturbador, é profundamente adoecedor. Papai, Oi, filho. posso sair? Claro, filho, pode sair. Vai lá. Vai lá tomar um café. Tomás achou que ele precisava participar da live toda aqui. Tchau, filho. É profundamente adoecedor essa situação na qual muitos de nós estão metidos, de, por exemplo, não conseguir dar nome aos seus erros. A pessoa comete um erro e não sabe dizer o que ela fez. Você pergunta para ela o que aconteceu e ela fica floreando como uma criança, né? Que começa a dar justificativas. Não, é que o meu irmão, não, é que naquele dia, não, mas sabe o que aconteceu? E não consegue. E não consegue dar nome. Não consegue falar o que aconteceu, não consegue bater no peito e falar, olha, eu fiz isso desta forma, o meu erro foi esse, né? O meu pecado é esse. Não consegue entrar em contato com as suas falhas. Isso é desesperador, porque enquanto eu não toco nessas falhas, enquanto eu não dou nome a esses meus erros, eu também não consigo fazer um movimento de soerguimento. Nós não sabemos acusar, apontar os nossos erros. Se nós chegarmos hoje para boa parte das pessoas e pedimos para que elas façam uma lista de erros que elas cometeram, sei lá, nos últimos 5 dias, assim, elas vão ter dificuldade de preencher a folha, porque de alguma forma vão ficar se justificando, né? Olha, mas eu acho que eu nem fiz nada tão ruim, afinal de contas eu não matei, eu não roubei, né? Eu não extorqui ninguém, eu não saí com a mulher do vizinho. Assim, a pessoa não consegue encontrar esse elemento de culpa, porque ela é tão insensível à vida e ela mesma que ela não consegue ver que ela errou. Agora, se a gente não consegue também entender quais são os nossos erros principais, os nossos erros capitais, aqueles nossos vícios de origem, aqueles nossos vícios e pecados de estimação, se nós não conseguimos ter muito claro isso, eu também não sei como iniciar um movimento de soerguimento. Eu não sei o que atacar, eu não sei o empenho que eu devo ter para conseguir adquirir algumas virtudes que nesse momento me faltam. E nós vamos vivendo então essa vida assim, um tanto quanto entorpecida. É interessante que muitas pessoas, diante de um erro, de uma grande queda, o que elas fazem? Elas vão se entorpecer. Em vez de se colocar numa atitude de silêncio, numa atitude de uma vivência mais interior e profunda, para olhar para esse erro, para olhar para essa culpa, para conseguir viver essa atitude de contrição, de acusação dos seus erros, fazer essa sua confissão, esse seu confítio. O que elas vão fazer é se distrair, né? Então elas vão se entorpecer, elas vão sair, elas vão beber, elas vão festejar, elas começam a falar, né? Pelos cotovelos, né? Então o barulho, a bebida, o falatório, isso tudo é uma fuga. Fuga do quê? Fuga de si mesmo. Para quê? Para não olhar para aquele problema, não olhar para aquele erro. Agora, se eu não olho para aquilo, eu não consigo também recalcular a rota. Se eu não sei qual foi a entrada que eu perdi, quando eu não consigo entender por que motivos eu não deixei de entrar aonde eu deveria entrar e viver aquele caminho, que era o caminho mais nobre, mais justo, mais virtuoso, mais valoroso, que estava ao meu alcance vivê-lo, quando eu não sei o que eu perdi, aonde eu deixei de entrar, eu também não sei como recalcular a rota da minha vida, né? O que eu vou fazer é uma sucessão de erros. E o problema é que na medida em que eu vou
errando, né? E não vou tendo noção do que eu fiz, porque não medito sobre isso, não faço um bom exame de consciência, na medida em que sucessivamente, senhoras e senhores, eu vou errando e não vou entrando em contato com isso, o que acontece é que eu vou ficando cada vez mais insensível ao erro. Eu vou subindo o sarrafo, né? Então eu não consigo entender os meus pequenos erros, porque eu estou profundamente insensível a tudo isso. E também não consigo entender os meus grandes erros, porque a insensibilidade das coisas pequenas me deixou insensível até mesmo para as coisas grandes. Eu vou vivendo uma vida distante da verdade, distante de mim mesmo. Deixa eu ver quanto tempo aqui de live, só para organizar o nosso tempo. Acho que mudou aqui alguma coisa no Instagram, não dá mais para clicar no ao vivo e ver o tempo de live. Me avisem aí, por gentileza. Então, assim, voltando, né, aqui no texto de Viktor Frankl, né, só para de alguma forma já ir dando, né, um desfecho para essa nossa conversa, o que nós, de fato, precisamos é conseguir olhar diariamente, ao menos uma vez por dia, para os nossos erros e vivemos essa atitude de culpabilização. Culpabilizar-se quem? A si mesmo. Obrigado, Newton. Não fugimos disso. Não fugimos desta verdade que está diante dos nossos olhos. Mas assim, não para nos desesperarmos. O erro não pode nos desesperarmos. O erro, a culpa, precisa ser como um esterco, é claro, é fétido. Pode vir, Tomás, se quiser pode vir, filha. O erro é fétido. O erro, de fato, ele tem, né, esse elemento assim, de podridão, mas como um esterco, se bem vivido de forma humilde, vivido de forma serena, o erro pode se tornar também esse esterco, esse adubo que faz crescer muita coisa, que faz florir muita coisa na minha vida. São Francisco de Assis tem uma frase bem interessante, né? Em que ele vai dizer: bem-aventuradas imperfeições, bem-aventuradas as nossas imperfeições, porque fazem-nos conhecer a nossa miséria. Ou seja, nos dão uma justa medida do nosso tamanho, de quem nós somos, de onde nós estamos. Eu preciso saber onde eu estou, até para saber onde eu posso chegar, até para saber do que eu disponho nesse momento, né? Então, os erros, essas imperfeições, fazem-nos conhecer a nossa miséria, exercitam-nos na humildade. Ou seja, me coloca diante da verdade, a verdade do que eu sou, as debilidades que eu trago, as lutas que eu travo. Então, exercita-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, ou seja, para não nos termos em tão alta conta. Para não nos termos em tão alta conta. Olha, eu sequer posso me levar muito a sério, porque eu não sou de confiança. Eu com muita facilidade me traio, me engano, traio os meus ideais, traio os combinados que eu tenho comigo mesmo, né? Assim, quem sabe o que eu sou capaz de fazer com os outros, inclusive, se eu não sou nem capaz de levar a fim e a cabo aquilo que eu estabeleci comigo mesmo. Ou seja, assim, não me levar muito a sério no sentido de viver numa atitude de uma certa desconfiança de mim mesmo, porque eu sei do que eu sou capaz. Então eu preciso estar sempre num estado de alerta, de cuidado, de autoobservação. E também ajuda-nos nessa atitude de paciência e diligência. Olha, sabendo que eu tenho um longo caminho a percorrer, sabendo os erros que diariamente eu cometo, eu preciso exercer a paciência. A paciência de sofrer as demoras. As demoras no que diz respeito à minha mudança de vida, à construção da minha personalidade. Os erros não devem nos intranquilizar. Isso seria soberba, isso seria vaidade, né?
Nós não podemos ficar inquietos, perturbados diante do erro. Tudo bom, filha? Nós não podemos ficar... Nós não podemos ficar inquietos, agitados diante dos erros. O erro não pode nos desesperar, mas precisa nos dar a justa medida de quem nós somos e nos mostrar o tamanho que nós estamos. Porque não tem nada pior de eu não saber como as coisas estão agora. Se eu não sei como as coisas estão agora, como que eu sei... Catarina, Tomás, por favor. Ó, podem ficar aqui, mas façam silêncio, por favor. Não tem nada pior do que eu não saber o modo como eu estou agora, como a minha vida está. Tá bem? Então, assim, não é entrar em contato com a culpa para nos inquietarmos, nos desesperarmos, mas para conseguirmos viver essa atitude de crescimento. Bem-aventuradas as nossas imperfeições. Bem-aventuradas as nossas imperfeições, que nos mostram quem somos, aonde estamos, que faz com que consigamos, né, recorrer, por exemplo, àquele que pode, de fato, vir em nosso auxílio. Aquela atitude, né, do Confiteor, que talvez muitos conheçam pela liturgia católica, né, em que o fiel bate no peito, né, e faz a sua confissão, né, mea culpa, mea máxima culpa, né, eu errei, né, e isso foi por minha culpa, né, isso foi, né, pela minha máxima culpa. Mas a oração continua com um ideo precor, né? Ideo precor. Ou seja, eu vou recorrer agora àqueles que podem interceder por mim. Principalmente aquele que pode me trazer o perdão. E por isso eu me dirijo a alguém. Eu entro em contato com a culpa, eu bato no meu peito, eu faço a minha confissão e busco meios de repará-la. Quem pode reparar esse meu erro? A quem eu ofendi? Quem eu machuquei? Quem de alguma forma eu roubei, eu caluniei? Eu preciso agora me voltar a essa pessoa e pedir desculpa. Eu só posso pedir desculpa se eu errei. Eu pequei contra Deus, eu preciso pedir perdão àquele que pode me dar o perdão. Entende? Então, assim, ter essa clareza, né? Às vezes em terapia de casal acontece bem essa dinâmica de eu ajudar uma das partes a de fato se sentir culpado. E já aconteceu algumas vezes dessa parte que começa a se sentir culpada, dizer, olha, mas parece que o erro é todo meu, né? E eu digo, que alegria, que bom se o erro for todo teu. Você quer a melhora desse casamento, não quer? É evidente que eu quero. Bom, se o erro for todo teu, também a mudança, também a superação está toda contigo. Entende? Então, assim, que bom se tudo é culpa tua. Porque aí nós precisamos mexer só em uma parte. É muito mais fácil do que mexer em duas. É só trazer luz e uma tomada de consciência a você. Se o erro é todo teu, pois bem, é a tua mudança que traz o crescimento a esse casal, a esse casamento. Então, aqui está um outro ponto de uma tragédia óptima de Viktor Frankl. Não só a morte, e aí vamos encerrando com isso, não só a morte é um despertador para a vida, mas também a culpa é um despertador para a nossa consciência, porque nos lembra quem somos. E que terrível é não termos um despertador. Nós nos atrasamos, nós nos perdemos, nós nos embaralhamos. Que bom que esses erros são como um despertador que toca e que ao tocar coloca-me de pé, me dá a oportunidade de me reposicionar, de sacudir a poeira, de lembrar quem eu sou, de revisitar novamente os meus ideais, de recalcular novamente a rota da minha vida. Então não tenhamos medo, senhoras e senhores, de dar nome, aprendamos inclusive a dar nome aos nossos erros. Não tenhamos medo de entrar em contato com esse elemento de culpa. Inclusive coloco aqui uma atividade muito simples a todos vocês, que é fazer ao menos uma vez ao dia um exame de consciência.
Um exame de consciência. Veja, o que nesse dia eu identifico como sendo erros, pecados, fraquezas que eu tive. Para que, entre outras coisas, no próximo dia eu consiga me atentar a isso, porque muito possivelmente se eu caí uma vez, eu já caí outras. Se isso aconteceu comigo hoje, talvez está acontecendo uma vida toda. E se eu não dou nome e não começo a bolar uma estratégia de ataque a isso tudo não só vai tornando-se rotina, como vai crescendo, vai se potencializando. Então, pelo menos uma vez ao dia, fazemos uma parada, um exame de consciência, para conseguirmos entrar em contato com o nosso elemento de culpa, fazer o nosso confiteor. Aqueles que têm a oportunidade de, por exemplo, se confessarem toda semana, ou ao menos quinzenalmente, que façam. É uma forma interessantíssima, fora toda a realidade sobrenatural, mística que existe por trás da vivência do sacramento, mas é uma forma interessantíssima de começarmos a entender onde estamos, quem somos, né? Entrar em contato com esse elemento de culpa e entrar com esperança, com otimismo, com alegria, porque eu sei que eu serei perdoado, eu sei que há alguém esperando-me de braços abertos para me acolher, me receber, colocar-me de pé e uma vez mais botar-me numa jornada, né? Catarina, Tomás, por favor, filhos estão tão bem ativos hoje aqui. A Catarina acordou com tudo. Então é isso, façamos ao menos uma vez ao dia esse pequeno exame de consciência, não tenhamos medo de entrarmos em contato com a nossa culpa, não nos tratemos como vítimas, como peões de um tabuleiro de batalha, como pessoas indefesas, mas como pessoas que erram, porque, como dizem, errar é humano, só que mais humano do que errar é tomar consciência do erro e conseguir viver essa atitude de reparação, conseguir colocar-se diante daquele que pode de fato nos perdoar. Isso de fato é humano, tá bem? Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira. Nos vemos em breve, por favor, ajudem, levem essa live adiante, printem essa tela, coloquem lá nos seus stories, me marquem, na medida do possível eu vou replicando isso, e até muito, muito breve, uma boa semana a todos, tchau!